Oi amigos, este é o quinto vídeo da série dedicado ao estudo das cláusulas especiais da compra e venda. Já falamos de retrovenda, já falamos de venda sujeita à prova, os vídeos anteriores estão todos disponíveis no meu canal do YouTube. Nessa gravação falaremos sobre a cláusula de venda com reserva de domínio. Fique atento que nós trataremos dos aspectos gerais desse assunto. Quando essa cláusula é inserida no contrato de compra e venda, fica reservado ao vendedor o domínio da coisa até que todo o preço venha a ser pago. É uma cláusula, portanto, que faz sentido somente numa venda com pagamento parcelado. Uma venda com pagamento logo após a celebração, não tem por que inserir uma cláusula de reserva de domínio. Tem que ser pelo menos um pagamento, ainda que seja numa parcela só, mas num período muito distante depois da celebração do contrato, ou num pagamento por várias parcelas. Porque essa cláusula serve para ajudar o vendedor, ou até para viabilizar com que o vendedor possa reaver a coisa caso o pagamento não ocorra. A gente sabe que normalmente esse tipo de situação não é possível nas compras e vendas comuns. Uma vez que um bem é vendido e a propriedade é transferida, se o pagamento não for realizado, não pode simplesmente o vendedor exigir o bem de volta. Se ele quiser ter esse tipo de condição na sua venda, ele precisa ou celebrar um outro tipo de contrato ou inserir uma cláusula como essa, de venda com reserva de domínio. Aí sim, neste caso, celebra-se o contrato, a posse do bem é transferida ao comprador, ele já começa a usar o bem, mas o domínio ele continua com o vendedor. Claro que é um domínio limitado, porque, por exemplo, o vendedor não pode vender de novo esse bem para outra pessoa. É um domínio limitado. Mas isso vai assegurar com que, caso o pagamento seja interrompido, caso o pagamento não venha a ser feito, o vendedor ele vai adotar algumas providências, a gente vai ver quais são, né, para formalizar essa inadimplência. Diante disso, o contrato vai ser extinto. A posse do bem, que até então era legítima por parte do comprador, passa a ser uma posse ilegítima. O comprador passa a ser alguém que está na posse ilegítima de um bem cujo domínio é do vendedor. O contrato, volta a dizer, já não existe mais, né, diante das providências que o vendedor vai tomar. E isso então vai viabilizar que ele possa exigir o bem de volta. Ele possa argumentar em juízo que o ex-comprador está na posse ilegítima de um bem que é do seu domínio. Essa posse se sustentava num contrato que foi extinto e que então, em razão disso, o comprador tem que devolver o bem para o vendedor. A lógica, a justificativa para essa cláusula é basicamente essa. Agora, para que ela funcione desse jeito, algumas exigências do Código Civil têm que ser cumpridas. E a gente vai tratar delas nesta gravação. A primeira exigência que o Código Civil coloca para essa cláusula é que ela só pode ser inserida em contrato de compra e venda de bens móveis e infungíveis. Bens infungíveis são exatamente aqueles que não podem ser substituídos por outros de mesmo gênero e de mesma espécie. São aqueles bens que estão individualizados. E uma vez que o comprador de um contrato de compra e venda, com esta cláusula inserida nele, não faz o pagamento, o vendedor tem duas opções. Ou ele cobra a dívida integralmente, mas aí nesse caso, por força do Código Civil, todas as parcelas ainda em aberto são declaradas automaticamente vencidas. Então pode o vendedor cobrar as parcelas já vencidas e todas as outras futuras. Ou ele pode optar por pedir a devolução da coisa, com devolução do dinheiro, obviamente, ele tem que devolver ao comprador o que ele já recebeu até aquele momento, abatidas as despesas de depreciação e eventuais encargos. Então, duas opções, ou ele parte para cobrar o pagamento, ou ele parte para extinguir o contrato, pedir o bem de volta, devolver o dinheiro, retendo o valor necessário para se pagarem as despesas de depreciação e encargos com a própria cobrança, com a própria extinção do contrato e etc. De todo modo, antes
dessa escolha, antes dessas posturas, o vendedor ele terá que levar o contrato a protesto ou ele terá que notificar judicialmente, constituindo o devedor em mora. Qual o sentido dessas duas exigências? Quer o legislador que o comprador seja avisado de que ele está, seja relembrado, né, melhor dizendo, de que ele está em atraso e que, se assim ele permanecer, o vendedor está pronto para exercer uma das duas opções. Muita gente comenta comigo quando eu falo sobre essa cláusula. Poxa, mas o comprador precisa ser avisado de uma inadimplência que foi provocada por ele, né? A princípio, claro que não, né? O próprio Código fala, na teoria geral das obrigações, que uma obrigação que tem prazo para ser cumprida, o devedor incorre em mora tão logo ele descumpra esse prazo. Só que nesse caso, em razão das consequências impactantes para o comprador, que é ou ele tem que pagar o contrato inteiro de uma vez, aquilo que ele tinha se programado para pagar em parcelas, ele vai ter que pagar tudo de uma vez agora, ou ele vai ter que devolver o bem e vai ficar sem o benefício que ele extraía dele. Então, diante dessas consequências muito impactantes, preferiu o Código Civil ainda dar essa segunda chance a ele. O vendedor, então, tem que ou levar o contrato a protesto. A gente sabe que o protesto não é lavrado antes do devedor ser avisado, ou então fazer o que eu comentei da notificação judicial do devedor. Nesses dois casos, ele vai ter a indicação de que o vendedor está muito perto de fazer uma daquelas duas exigências. Isso dá ao comprador uma última chance de correr no cartório e fazer o pagamento em atraso, ou de procurar o vendedor e resolver a situação, evitando assim a extinção do contrato. Outra questão que muita gente me pergunta: poxa, mas e se o vendedor quiser o bem de volta e o comprador já tiver vendido para uma outra pessoa? Bom, pode então o vendedor buscar esse bem onde quer que ele esteja? Isso seria o chamado direito de sequela. O direito de sequela é exatamente aquela prerrogativa que se dá a determinadas pessoas, em determinadas circunstâncias, de perseguir um bem onde quer que ele esteja. Teria o vendedor, beneficiado por uma cláusula de venda com reserva de domínio, o direito de sequela? Pelo Código Civil, ele pode vir a ter. Se ele adotar algumas providências na celebração do contrato, isso gerará a ele o direito de sequela. Não tomadas essas providências, ele não tem essa prerrogativa. São duas questões que ele precisa atentar. Primeiro, o contrato tem que ser feito por escrito. E segunda providência, o vendedor tem que lembrar de registrar este contrato em cartório, mas um cartório no domicílio do comprador. Adotadas essas duas medidas, gera aí sim ao vendedor o direito de sequela. Caso no futuro o contrato não venha a ser pago, ele pode então pedir a extinção e exigir o bem de volta, inclusive se ele já estiver em poder de uma outra pessoa, de um terceiro. É isso, meus amigos. Essas são as condições gerais sobre a cláusula de venda com reserva de domínio. Espero ter te ajudado nos seus estudos. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, clique no botão de curtir e lembre-se de se inscrever no canal. Bom, muito obrigado, até a próxima.